Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso módulo 4 do curso de Português para concursos vestibulares e Enem. Estamos prosseguindo no nosso curso sobre a análise sintática do período simples. E, na aula passada, vimos o primeiro dos chamados termos essenciais da oração, que foi o sujeito. Agora nós vamos ver o segundo dos termos essenciais, que é o predicado. O que é o predicado? O predicado é o termo da oração que expressa aquilo que é afirmado sobre o sujeito. Ou seja, quando eu retiro o sujeito da oração, tudo o que resta será o predicado. O predicado, então, gente, se o sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa, o predicado vai ser aquilo que se declara sobre o sujeito. Então, aqui na frase, chegaram ontem na cidade minha mãe e minha irmã, eu faço a pergunta o que ou quem antes do verbo. Então, quem chegou ou o que chegou, né? Então, aqui, ó, eu vou ter o sujeito. Quem chegou? Minha mãe e minha irmã. Ok? Se aqui é o sujeito, o que sobra é o predicado. Então, tudo isso aqui, ó, ok? É o predicado da oração. O predicado é o termo da oração que contém o verbo dessa oração, ou seja, o predicado se estrutura em torno do verbo dessa oração. Por isso que a classificação do predicado é feita com base no tipo de verbo e nas propriedades sintáticas do verbo que nele está presente. Assim, então, a gente pode classificar o predicado da seguinte forma. Temos aí o predicado verbal, que é aquele que vai apresentar um chamado verbo de ação, ok? Então, obviamente, se o verbo é de ação, o predicado vai expressar uma ação, ok? Então, aqui eu tenho os exemplos, ó, vejam que em todos eles eu tenho ou o verbo simples, como aqui, ou uma locução verbal, tempo composto, como aqui, certo? Aqui eu tenho outro verbo e aqui mais um. Então, olhando os verbos, eu sempre digo que sempre é possível ver que o verbo indica uma ação e, por isso, o predicado é do tipo verbal. Por um outro lado, se o verbo indica estado ou qualidade, ou seja, não indica ação, eu vou ter o chamado predicado nominal. E, nesse caso, o verbo que indica estado ou qualidade é o chamado verbo de ligação, ok? Olha lá, Joana estava um tanto chateada, o Brasil é o maior país. Nessas frases aqui, eu não posso dizer que aconteceu alguma coisa, que teve uma ação. Antes, eu estou apresentando uma qualidade ou uma propriedade, uma característica, ok? Do sujeito. E essa característica é indicada como relacionada ao sujeito por meio do verbo. Por isso que eu tenho o verbo de ligação e, nesse caso, eu tenho o chamado predicado nominal. Ok? Se o meu predicado tem verbos de ligação, ele vai ser um predicado nominal. Os principais verbos que podem funcionar como verbo de ligação são os verbos ser, estar, ficar, parecer, continuar, permanecer e todos os outros que indicam estado ou qualidade. Ok, pessoal? Bom, muito importante frisar aqui que a classificação dos verbos como sendo de ligação não é estanque, ou seja, esses verbos aí podem funcionar como verbos de ligação, mas podem funcionar como verbos de ação também, ok? Se você tem uma frase que diz que João estava triste, isso é um verbo de ligação, predicado nominal. Mas se você tiver João estava em casa, ok? Esse estar aí, no caso, não é um verbo de ligação, porque não tem uma qualidade que é associada a João por meio dele. Então, nesse caso, eu tenho que classificar o verbo estar como sendo um verbo intransitivo. Ok? E isso acontece com todos esses verbos aqui. Então, tem que ficar de olho para saber se o verbo está indicando estado ou qualidade. E, nesse caso, ele vai ser verbo de ligação. E os verbos que normalmente podem indicar estado ou qualidade são esses que estão aí na sua telinha, ok? Então, há ainda um terceiro tipo de verbo, de predicado, perdão, que é o predicado verbo nominal. No verbo nominal, eu tenho uma ação e um estado ou qualidade ao mesmo tempo. Então, o predicado verbo nominal apresenta dois núcleos. Um vai ser um verbo de ação e o outro núcleo, um predicativo, que nós vamos ver, tem até uma aula especial para a gente falar de predicativo, é o termo que expressa a qualidade ou estado atribuída ao sujeito por meio do verbo. Ok? Então, nós temos aqui, ó,
algumas estruturas que mostram os predicados verbo-nominais para você. Então, reparem que aqui eu tenho os alunos chegaram felizes. Ora, eu tenho um verbo de ação e tenho um predicativo, olha, que indica o estado ou a qualidade atribuído ao sujeito por meio do verbo. Então, os alunos chegaram felizes é um predicado do tipo verbo nominal. E reparem que ele é a junção de os alunos chegaram, que é um predicado verbal, com os alunos estavam felizes, que é um predicado nominal. Essa é a estrutura mais comum para predicado verbo nominal. Mas pode acontecer também um predicado verbo nominal com os chamados verbos transobjetivos, ok? Os verbos transobjetivos são aqueles que vão associar, olha lá, uma ação ou um estado ou qualidade por meio de um verbo, ok? Mas essa qualidade aqui é meio que exigida pelo verbo. Ok? Por isso que são transobjetivos. Então, veja, o sofrimento torna os homens humanos, ok? Eu tenho aqui o verbo tornar, que exige como complemento esse termo aqui, mas exige também um predicativo, por isso que ele é um verbo do tipo transobjetivo. Então, veja que eu tenho um predicativo aqui, ok? Esse predicativo, reparem, se refere ao objeto, e nesse caso ele é classificado como um predicativo do objeto. Diferentemente da frase seguinte, o professor foi nomeado reitor, em que eu tenho aqui o verbo transobjetivo, a locução verbal transobjetiva, e esse elemento aqui, ó, é um predicativo, mas ele se refere ao sujeito. Então, aqui eu tenho um predicativo do objeto e aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Olho vivo nisso aí, pessoal, porque as questões costumam pedir para diferenciar o predicativo do sujeito do predicativo do objeto. Vocês têm que prestar atenção a qual termo o predicativo está se referindo. Se ele se refere ao sujeito, predicativo do sujeito. Se se refere ao objeto, predicativo do objeto. Na frase de baixo, a turma considera a matemática difícil. Esse difícil aqui vai ser predicativo do sujeito ou do objeto? Pensem comigo aí. Ele está se referindo a quem? Quem é difícil? É a turma? Não, a turma é o sujeito do considera. O objeto é matemática e o difícil se refere à matemática. Logo, eu tenho um predicativo do objeto. Ok? Ana acha Beth uma mulher muito bonita. Quem é uma mulher muito bonita? A Ana ou a Beth? É a Beth, ok? Que é o objeto do verbo achar aqui. Então, também tem um predicativo do objeto nesse caso. Ok, pessoal? E com isso a gente encerra aí a nossa aula sobre a classificação do predicado. O predicado, então, pode ser verbal, que vai conter um verbo de ação, nominal, que vai ter um verbo de ligação, ou verbo nominal, em que vai ter um verbo de ação, um predicativo, ou então um verbo transobjetivo. Ok? Fiquem de olho nessa classificação, gente, porque ela é muito importante para a análise sintática como um todo, bem como para reconhecer essa figura, esse termo de oração aí, que é o predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto. Olho vivo nele, portanto, ok? Eu espero vocês, então, na nossa próxima videoaula, pessoal. Um abração e até lá!